Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos mais este dia. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, vamos estar fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo 19, vai do versículo 1 até o versículo 29, e está escrito assim: Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim, e me angusties, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo, como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falaram contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e eu escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devíeis dizer, porque o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo.
Louvado seja Deus. Amém pela sua santa palavra. Ô, situação difícil de Jó, né? Aqui eu posso ver Jó, ele declarando a situação mais humilhante que uma pessoa, se já não bastasse estar num nível de totalmente, né, sem condições físicas, nenhuma doença que não tem cura, ele não sabe se morre, não sabe se fica vivo, e ele, em meio a toda essa situação, e ele experimenta, né, o desprezo dos seus servos, o desprezo dos seus amigos, aqueles que o bajulavam quando ele tinha dinheiro, quando ele era rico, agora ignoram ele, até a sua esposa, né, ele nota a diferença em que ela trata ele, né? Por causa da situação que ele está vivendo, que ele está passando. Então aqui Jó experimenta né, como humano, a pior situação que um ser humano pode passar em uma vida. Os que se dizem amigo acusando de alguma coisa, dizendo que ele tem alguma coisa de oculto, e os demais criados, outros amigos, anciãos que com ele eram os seus, né, os homens que o aconselhavam, que decidiam as coisas, todos desprezaram, todos o deixaram de lado, todos se afastaram dele, porque a vida é assim, né? Quando você tem condições, quando você tem posses, todo mundo quer se reunir com você no final de semana para o churrasco, afinal de contas você está em condições de pagar, então o pessoal quer estar junto, o pessoal quer estar junto de você, perto de você, mas quando vem o tempo difícil, né, aí experimentamos essa situação, né, a solidão, o desprezo, a rejeição, né, a condição em que as pessoas nos ignoram. Jó está experimentando tudo isso em carne viva, em qual, né, ele declara aqui que a sua pele se apega aos seus ossos. E mediante a toda essa situação, ele só está esperando a hora dele chegar. E o desabafo dele, mediante a essa circunstância em que ele menos esperava que seria o que aconteceria, que vai do versículo 23 até o versículo 25, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Ele mal sabia que isso iria realmente acontecer. E que com pena de ferro ou de chumbo, para sempre, fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó fala, quem me dera que tudo isso que eu estou passando, vivendo ou escrevendo, ou tudo isso que eu estou passando, tudo isso que eu estou vivendo, toda essa perseguição que eu estou passando, um dia pudesse ser escrevida num livro, para as pessoas saberem da minha história, da minha vida. E mal sabia ele que realmente isso aconteceu. Estamos hoje, anos e séculos depois, falando sobre a situação de Jó, a condição de Jó e a fé de Jó. Porque mesmo as pessoas o abandonando, mesmo as pessoas o rejeitando, mesmo seus amigos o acusando, mesmo a sua esposa o tratando com indiferença, ele sabe que o Redentor dele vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó tem a certeza da sua esperança em Deus, sabe que Deus vai fazer alguma coisa, porque ele no seu coração, ele vai ter a certeza que ele vai ver Deus, no versículo 27. E verei, né, versículo 26, e depois da minha carne consumida, a minha pele ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não pelos outros verão, e não os outros verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Já tenho a certeza, falei, eu sei que Deus uma hora vai agir em meu favor, vai fazer algo em meu favor. Então já tinha confiança em Deus, né? Então não perca a sua confiança, não perca a sua esperança, não perca as suas forças.
Se você está sendo desprezado por alguém, rejeitado por alguém, abandonado por alguém, saiba que Deus não te abandona, saiba que Deus não te rejeita, saiba que Deus não te desampara. Às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por certas circunstâncias sozinho, mas lá no fim Ele vai fazer a diferença e mostrar que é Ele que pode mudar a história da nossa vida. E assim eu profetizo que o Senhor venha mudar a tua história, que o Senhor venha mudar a tua vida, que o Senhor venha mudar tudo aquilo que é necessário na tua vida para que você possa viver tempos bons e tempos abençoados. Amém? Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que você possa ter um dia abençoado e próspero, você e toda a sua família, que o Senhor venha te livrar, te guardar, te proteger de todo mal. Lembrando a você que hoje às 19h30 nós temos o nosso culto, a quarta profética, ali na Avenida Felicidade Vilela, número 127. Então hoje a partir das 19h30, se você puder, esteja conosco. Caso você não está na nossa região, você pode assistir pelo YouTube, IAP Sol da Justiça, e também pela página da igreja, IAP Sol da Justiça, no Facebook, e pelo Facebook da pastora Maria Paiva. Tenho certeza que você, em um desses canais, vai ser ricamente abençoado pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.